introduziu esta questão. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Então a condição que o Senhor exige para que o homem tenha comunhão com Ele é o novo nascimento. Nós ficamos muito contentes, muito emocionados até, da maneira como o Senhor tem agido no nosso meio nos últimos dias, salvando almas. Nós ficamos, de fato, gratos ao Senhor, porque pessoas, jovens, têm entendido o apelo divino ao novo nascimento. Têm rendido seus corações, as suas vidas ao Senhor Jesus. Já desfrutaram, já experimentaram isso que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos, que era o princípio, que era o começo, que era o essencial para quem quisesse ter comunhão com a pessoa divina, o novo nascimento. De fato, nós louvamos muito ao Senhor pelas vidas que foram salvas, que nasceram de novo. Então, a primeira bênção que o ser humano recebe quando ele busca a comunhão com o Senhor Jesus, a comunhão com Deus, é a própria salvação da sua alma. Veja que coisa maravilhosa. Ele vai receber muitas outras bênçãos depois disso, conforme nós vamos ver. Mas a primeira coisa que o ser humano encontra quando ele busca comunhão com a pessoa de Deus, quando ele busca comunhão com o Senhor Jesus, quando ele busca uma vida piedosa, quer dizer, uma vida de intimidade com Deus, é a salvação da sua alma. Quando ele aceita os termos do Senhor. E só então é que o homem, o ser humano, pode ter comunhão com Deus. Antes disso, antes de passar pelo novo nascimento, ele pode até querer, ele pode insinuar, ele pode até afirmar por si próprio, mas ele nunca jamais poderá desfrutar de uma comunhão íntima e verdadeira com o Senhor. Por quê? Amós nos disse: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como alguém pode ter comunhão com Deus se não aceita os princípios que Deus estabeleceu? Se não aceita as suas condições? Se não aceita os seus termos? Será que Deus pode ter comunhão com esta pessoa? Absolutamente não. Agora, quando nós entendemos aquilo que o Senhor exige, e quando nós, humildemente, aceitamos as suas condições, nós somos salvos e estamos prontos, estamos preparados para ter comunhão com Deus. Veja o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo de número 3, e os versículos 23 e 24. Ora, o seu mandamento é este. E veja que aqui novamente nós encontramos a exigência de Deus para que nós possamos ter comunhão com Ele. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos de novo. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Isso é comunhão. Permanecer em Deus, e Deus permanecendo naquele que guarda os seus mandamentos. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nós só podemos ter comunhão com o Senhor
se estivermos prontos e dispostos, nós repetimos, a aceitar a condição de nascer de novo. E quando nós fazemos isso, então imediatamente nós somos salvos. Nós temos a segurança eterna, a certeza de que ao partirmos deste mundo, quer seja pela morte, quer seja pelo arrebatamento, nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, não é apenas isso. Nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos salvos, conforme nos diz Romanos, capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos salvos, estamos prontos para ter comunhão com Ele. Agora, eu gostaria que nós abríssemos o Evangelho de Mateus, como Evangelho que foi escrito por Mateus, capítulo de número 11. E o versículo 29. Nós vamos descobrir aqui mais algumas coisas que a comunhão com a pessoa do Senhor Jesus produz na vida daquele que nasceu de novo. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, disse o Senhor Jesus Cristo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Muitos de nós sabemos de cor este versículo. Confesso que o versículo 28 foi o primeiro versículo que eu aprendi depois de me converter. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite do Senhor Jesus àqueles que, assim como Nicodemos, sentem necessidade de ter comunhão com Ele. E quando há a obediência a este convite, a este apelo, então nós aprendemos no versículo 29 como nós devemos agora caminhar, uma vez que nós já somos salvos. Como nós podemos desfrutar dessa comunhão que agora nós temos com a pessoa bendita do nosso amado Salvador. É interessante a figura que ele usa aqui, porque ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E sabe o que isso significa? Talvez a maioria saiba, mas alguns não. Mas o jugo é uma ferramenta, uma peça que era usada para unir dois animais, fossem eles cavalos, fossem eles bois ou qualquer outros animais, para unir os dois. Esse jugo era colocado sobre o pescoço daqueles animais, geralmente bois, que eram usados para arar, e para que eles andassem sempre juntos. E quando havia, por exemplo, um fazendeiro, ele comprava um boi novo, geralmente ele colocava aquele boi recém-chegado junto com um animal mais experiente, que já estava acostumado, já conhecia o trabalho que deveria ser feito. E aquele animal experiente, ele ia conduzindo aquele animal mais novo, até que este aprendesse o que devia ser feito. E esta é a figura que o Senhor usa para falar a maneira como Ele deseja que nós vivamos em comunhão com Ele. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é soberano, e nós precisamos andar lado a lado com Ele. Aquele instrumento era colocado sobre os animais, porque pode ser que aquele animal recém-chegado, ele tivesse a tendência de se desviar